Pisou na taxinha, Abel? Doeu? É íngua, afta. Já falei aqui. Sabe? Biqueira. Essas coisas. Incomoda o sujeito. Não é possível. Sabe? Tem que fazer isso, cara, com o Abel. Sabe? Bota ele numa Kombi, entendeu? Bota 9 corintianos dentro da Kombi, vai até Itaquera e volta. Sem ar-condicionado, os vidros fechados. Vendo o que significa Palmeiras e Corinthians. É assim, não é possível que Anderson Barros, dentro da sua sapiência, você que se preparou para isso, bacharel em direito, gestor de futebol, faça isso com o Abel. Mesma coisa que você faz quando você me vê. Não é possível, não é um jogo comum. Ponto. É só o que eu falei, só para referendar, eu concordo com os dois aqui. É que o Abel, um técnico em formação, ele não teve como treinador, por exemplo, Sporting e Benfica, Panathinaikos e Olympiacos. Sabe o que é Panathinaikos e Olympiacos? Nossa Senhora. É cortar a cabeça, é um negócio, é tipo clássico turco e tal. Ele dirigiu o PAOK e o Braga. Aqui, para ele, é Palmeiras e Corinthians, mais do que Palmeiras e São Paulo, que já foi um problema lá no começo, aquela coisa do São Paulo perto da zona de rebaixamento, naquela estratégia. Então, de fato, se o Palmeiras tivesse vencido, sinceramente, se o Palmeiras tivesse vencido o Paulista diante do Corinthians, se fizesse o contrário, aí a gente podia discutir essa semana, os caras têm Libertadores, mas perdeu daquele jeito. Então o palmeirense não quer mais perder do Corinthians, ponto. Certo? E que é o time sangrando contra o Corinthians. É isso, só isso. Eu acho que eu imagino que ele tenha entendido, ainda mais depois do que aconteceu no Palmeiras. A palavra é essa. O palmeirense quer que os seus jogadores sangrem no campo, os 11. Pelo olho, pelo ouvido, sangrem. É isso. É esse. Tem que ser assim. Entendeu? Senão vai continuar. O cara tá andando lá, vai acontecer alguma coisa? Não, vai continuar brigando pelo Brasileiro, pela Libertadores, mas você vai andar, vai ter aquela íngua aqui. Dói. É isso. Bom, vamos ouvir o Dorival Júnior. Ah, o Corinthians clássico, pra frente mesmo. 2 Corinthians. E o gramado? A gente não falou do gramado. Eu vou falar aqui. O Abel falou do gramado. Pois é. É inacreditável que no dia 1º, chegando no final de julho, o gramado já tenha apodrecido. Você, W Torre, não adianta ser a maior casa de espetáculo da América, não adianta fazer os maiores shows do planeta, isso aí não tem a menor importância. Palmeiras, não adianta botar 40 milhões por ano no bolso se você não consegue jogar futebol dentro da sua casa. Perfeito. É ridículo, é ridículo. Se o gramado apodreceu, estragou, vocês são de uma incapacidade brutal. Mudem o gramado, agora, já. Não interessa, vai levar 4 meses, dane-se. Mudem, agora. E outra, se não tem tecnologia para fazer tantos eventos, diminua o número de eventos. Se não tem um gramado suficiente para isso, nada contra ser sintético, se for natural, bom para todo mundo, melhor. Se não for, tenha um gramado decente, onde os seus jogadores possam jogar futebol. Certo? Uma palhinha. Nós estamos de olho. Isso não pode ser desculpa para o time jogar mal. Porque o Atlético jogou lá, não reclamou. O Grêmio jogou lá, não reclamou. Os adversários jogaram lá e ninguém... Seria até natural que eles reclamassem. Então não pode ser desculpinha porque o Palmeiras não está jogando bem. Porque a gente ouve isso há muito tempo. Do seu treinador, principalmente. Então, é uma vergonha que o Palmeiras tenha que ouvir do seu próprio treinador que o gramado é ruim. Mexam-se, tá? Se tem dinheiro, peguem a melhor tecnologia do planeta. Façam um gramado de espuma. Não interessa. Mas o Palmeiras tem que jogar futebol num gramado bom. Ponto. Só uma coisa, o mais grave, o maior problema não é nem só o que o Abel falou que o gramado é ruim. Ele foi além. Ele disse, não tem o que fazer até o final do ano, tem muito show e não vai ser trocado. Jogo, né? Tem show, jogo. Então, é até um pouco pior do que estar ruim, ele está deixando claro que até dezembro não tem o que fazer. E que o Palmeiras vai assim até o final do ano e ponto. É isso que ele quis dizer. Essa história, né? Sim. Aquela vez, não vamos trocar, vamos colocar... Na verdade, ninguém quer gastar com isso. O clube mais rico do país, com o melhor acordo, ele tinha a obrigação de ter o melhor gramado do país, não o pior.
Porque aquela situação, assim, o sintético ruim, ele é indesculpável. E é o que está acontecendo. Porra, é óbvio. Sintético estragado é igual o Massa, é bonito? Não dá, né? É vergonhoso para vocês, do Palmeiras principalmente. A responsabilidade é de vocês. Vocês têm um estádio durante os jogos de futebol. Então, se tem banheiro entupido, não sei se tem. Se tem, o cara faz xixi no banheiro, cai na cabeça do gandula, a responsabilidade é de vocês. Vocês têm um estádio durante o jogo, tá? Ah, mas quem tem que trocar a W Torre, se é uma discussão, é boa, a relação entre ambos é ótima. Chegou a hora. Não é admissível você chegar em julho, final do mês, e não ter um gramado decente para jogar. Sintético, de palha, de cupim, de terra, de rolha. Não interessa. Façam um gramado decente. Muito bem. O outro lado do clássico que já começou, né? De quarta-feira, o Corinthians empatou com o Botafogo. Vamos ouvir o Dorival. Nós jogamos há 2 dias e meio uma partida bem pesada. Eu tenho alguns jogadores que estão retornando ainda. Não vivem as suas melhores condições. Estão começando a adquirir essa condição. Além do que, você acabou de citar um detalhe importante. O elenco, a gente tem assim algumas necessidades importantes e com isso eu preciso realmente fazer esse tipo de trabalho. Não tem como partirmos para um outro lado. Foi uma postura completamente diferente da que tivemos no primeiro. Nós não nos encontramos desde os minutos iniciais da partida. Demos muito campo ao adversário, que trabalhou principalmente com seus homens de meio muito soltos. Acredito eu que no intervalo nós tenhamos aí corrigido alguns posicionamentos, mudado algumas funções e com isso nós conseguimos o equilíbrio e, acima de tudo, o predomínio, acredito eu, na segunda etapa. Eu acho que é um jogo fundamental, uma importância muito grande, é uma competição que representa muito a todos nós. Eu espero que tenhamos a equipe toda ela completa, em condições de poder atuar. O Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso elenco, não tem jeito, é um jogador que ataca espaços como ninguém, é um jogador que nos dá profundidade, é um jogador que ele tem o ímpeto sempre e a visão sempre e clara do gol. Eu acho que isso daí é um ganho muito grande. Nós ficamos aí 2 meses sem Yuri e realmente passamos aí algumas dificuldades pela característica que ele tem, pelo potencial que possui e pela decisão que ele sempre apresenta. Um clássico é uma fase importante da Copa do Brasil. Todos sabemos que as duas equipes procurarão a classificação. São resultados fundamentais para equipes que se conhecem, que se respeitam, mas que são adversários diretos. Nós não temos outro caminho. O que eu fico satisfeito é de poder estar contando nesse momento com a maioria do nosso grupo em totais condições. Eu acho que isso talvez tenha sido o nosso maior ganho. Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando sobre reforços, sobre o jogo, rivais e tudo mais, daquele jeito Dorival, né? Agora, Vessa, minha pergunta é, no Palmeiras, pelas palavras do Massa aqui, ele espera que o Palmeiras encare esse negócio de um jeito sério. Pro Corinthians não há dúvida. E o Corinthians do segundo tempo, né? Com o Memphis fazendo gol. Olha lá. Não. Ressuscitou. Bruno, vem com a flanela. Vamos Traz ver, a flanela, por favor. Vamos lá. Momento dela, hein? Pode ir falando que a flanela vai... O jogo do Nilton Santos, 2 das impressões que eu tinha, o jogo exemplifica e confirma 2 impressões que eu tinha. A impressão 1, o Corinthians, o elenco é muito ruim, é muito desnível, né, do time titular para o time reserva. Isso ficou claro no primeiro tempo. Várias e várias posições, a diferença é abismal mesmo, assim, entre o titular e o reserva. Então, o jogo confirma exatamente essa minha impressão de um elenco completamente desnivelado. E a segunda impressão que eu tinha, que também foi confirmado,
é que o time titular do Corinthians é competitivo. O time titular do Corinthians encara qualquer time do futebol brasileiro. Vai perder, vai ganhar, mas ele encara, tem jogo. Então, para mim, ficou claro quando entra ali no intervalo os titulares, 4 titulares, enfim, você põe de novo a cavalaria em campo, isso deu jogo e o Botafogo é colocado para trás e você começa a empilhar chances e podia até, inclusive, ter virado. Se no primeiro tempo aquele time cai, teria uma pontuação parecida talvez com a do Sport, o time do segundo tempo, ele tem um time competitivo a ponto de deixar dentro do Newton Santos o Botafogo no campo dele e poder ter virado o jogo. Então representou bem o que é um Corinthians, um elenco que não é completamente desnivelado, até mal, né? Pelo o dinheiro que o clube gasta, deveria ter um elenco melhor. Mas hoje o Corinthians tem ali 12, talvez 13 jogadores, ao contrário do Palmeiras, que eu considero ter 20, 21 titulares, o Corinthians tem 12, 13 no máximo ali daqueles jogadores que você pode contar realmente como time titular. E a mobilização para quarta-feira, obviamente, ela é enorme, a ponto da organizada, depois de muito tempo, fazer a recepção aos jogadores na Radial Leste, então está convocando já uma recepção diferente para o ônibus e tudo mais. E quarta-feira terá, depois de 125 dias, isso não é pouco, gente, são 125 dias, o trio de novo na frente está de volta, né? A possibilidade de escalar, e eu imagino que vai escalar os 3 de novo, Garro, Memphis, Depay e Yuri Alberto, 125 depois. Qual foi o último jogo? Corinthians e Palmeiras, a final do Paulista, quando os 3 também, o Garro estava com o joelho todo lascado, tomou 15 mil injeção e foi pro jogo. Ali ele decide parar e cuidar do joelho dele. Quando ele tá para voltar, é o Yuri que fratura as costas. E agora, nesse final de semana, que era do Newton Santos, poderia ter os 3. O Garro toma o terceiro. Então, quarta-feira, 125 dias depois, o trio está de volta e à disposição do Dorival, que nunca teve, aliás, é a primeira vez que o Dorival terá os 3 da frente. E nas outras posições, o Corinthians tira todo mundo, descansa todo mundo. O Corinthians está escalado para quarta-feira. É só você pegar todo mundo que ficou fora e colocar todo mundo na quarta-feira. Claro, alguns entraram no segundo tempo, mas o Corinthians de quarta está escalado porque a prioridade é essa. É isso. Bom, tá aí. Começou o jogo e a flanela. Pô, e o Memphis fez gol, Arnaldo. Tá de volta. Ele na definição, ele é um dos melhores, né? O gol parece simples, não é simples, não. É isso, eu acho que a estratégia, a escalação, a mobilização, tá tudo, né, conforme a gente esperava para essa partida do lado do Corinthians. Pegando o último gancho que estava discutindo em relação ao Palmeiras, tem a questão do gramado, que é um dos melhores do país hoje. E aí a curiosidade, que é, nesse clássico paulista, o mando não estar, nesses últimos tempos de torcida única, tão diretamente relacionado aos resultados de cada um. Isso é muito, até, intrigante, né? De qualquer forma, pro Corinthians, que tem essa volúpia e o jogo do ano pro Corinthians, depende muito, na minha avaliação, dessa primeira partida. Não é uma coisa definitiva, mas depende muito quando ele vai jogar diante do seu torcedor e tudo mais, esse primeiro jogo, né? E aí, eu acho que o Abel, sabendo, como disse o Mancini, entrou na Kombi com alguns corintianos, e sabendo também como é o Corinthians do trio, como é o Corinthians que ele enfrentou no Paulista, taticamente, que ele bole alguma estratégia para deixar desconfortável esse trio de ataque, o jeito que o Corinthians joga, sobretudo quando é o mandante. É uma semana sensacional, é uma decisão antecipada, numa fase muito preliminar de Copa do Brasil ainda, mas que desde que as bolinhas se ajeitaram lá e eram quase as últimas bolinhas do sorteio para Corinthians e Palmeiras, a gente ia viver essas 2 semanas desta forma. A gente não sabia só como estariam cada um dos 2 times. Existe uma distância muito grande entre eles hoje, nas outras competições, no Brasileiro. Mas numa Copa do Brasil, começando do zero, cara, e o Corinthians com o seu time principal disponível, é um jogo que não tem literalmente favorito. Olha a sequência do Corinthians aí, Vessá. A gente estava falando do São Paulo.
O Corinthians está atrás do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas assim, mesmo assim vai com titular, reserva, titular e depois vê, é isso? Basicamente é isso. E depois será titular, né? Porque não tem a Copa Sul-Americana que mais. nem o Cruzeiro. Vai É descansar. uma situação mais tranquila. Então, e o Fortaleza, eu estou imaginando ficando no meio dos dois derbys, que mesmo sendo em casa, um jogo para ganhar, para fazer 3 pontos, eu acho que vai também arriscar, porque vai cuidar dos jogadores para a volta da outra quarta-feira. A não ser que um hecatombe seja de um lado ou do outro no jogo de ida, o que eu também não acredito. Eu acho que vai jogar com os reservas contra o Fortaleza, é a impressão que eu tenho. Essa questão logística favorece o Corinthians. Diante de todos os outros times envolvidos nessas batalhas, né? Mesmo que o Dorival decida preservar o time não vai viajar. Sim. Entre um jogo e outro. 3 O jogos Palmeiras na vai ter capital. que ir à Bahia, de qualquer forma. O Flamengo vai ter que ir... Por que não vai viajar? Ah, Fortaleza em casa, tá certo. Né? Sim. Nessa sequência, ele só viaja, só sai de São Paulo depois do segundo derby. Muito bem, vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes.